o professor de vocês aqui nessa disciplina, né? E, bom, a ideia de hoje é basicamente, não sei se vocês já chegaram a explorar o material que está lá no site, né? Mas é basicamente a gente fazer as 2 semanas de ambientação, né, da disciplina. Tá? Então vai ser um período em que vocês vão ter a oportunidade de se adaptar a tudo que for necessário, né? Então, ver os materiais da disciplina, ver a proposta de programa e de cronograma, ver como é que são as avaliações, ver como é que serão as aulas, testar aqui nesse tipo de plataforma, né? Ver se funciona a aula ao vivo, tentar acessar lá o site do YouTube, enfim, conversar, né? A gente aqui hoje tem uma pauta bem livre, né? Então vão ser 2 aulas assim dedicadas a isso, né? Então eu tenho aqui algumas coisas para perguntar para vocês, né? Que eu queria já explorar, estimular vocês a gente tomar algumas decisões, mas eu antes de qualquer coisa queria ouvir vocês, né? Se está tudo bem, se alguém teve dificuldade em relação ao acesso da disciplina, se alguém conhece alguém que tem dificuldade em relação ao acesso da disciplina. Lá no meu CIGA aparecem 28 matriculados. Tá? A gente tem desses 28, a gente já tem 23 aqui no Moodle, né? E aqui nesse momento a gente tem 16. A gente já está com uma taxa de participação bem boa já. Então, de todo modo, queria ouvir vocês primeiro, né? Antes de perguntar as coisas específicas que eu queria ouvir vocês sobre dúvidas, o que vocês tiveram de acesso, se alguém já olhou o material da disciplina e tem alguma dúvida para perguntar. Enfim, hoje é um dia livre, tá? Então, queria primeiro passar a palavra a vocês, ver se alguém queria falar alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa, pessoal? Vocês não chegaram nem a olhar o material da disciplina? Professor. Pode falar, Lorena. Pode ir. Eu não tenho nada específico para falar, na verdade. Eu olhei a ementa, mas não tenho nenhuma dúvida. Por enquanto tá tudo bem, eu só queria falar isso mesmo. Tá. Comigo é a mesma coisa, na verdade, só que eu não consegui fazer a matrícula pelo SIGA. Aí será que eu tenho que mandar um e-mail para a Olinda para pedir a matrícula e aparecer lá? Porque no SIGA não tá. Você não conseguiu fazer a matrícula pelo SIGA? Você está querendo dizer que não apareceu a matrícula da disciplina no seu SIGA, é isso? Isso. Tá. É porque o sistema ele vai estar sendo atualizado, tá? Nos próximos dias. A SAA vai estar mexendo no SIGA até sexta-feira. Tá? Então, alguns alunos ainda estão com esse tipo de problema, né, que não estão visualizando, mas se foi feita a solicitação, né, se foi feito o ajuste, quer dizer, se foi feito tudo corretamente, é só esperar um pouco que vai atualizar, tá? Eu, de todo modo, estou aqui com o meu SIGA aberto e posso ver se você está matriculado aqui para mim, tá? Isso é ótimo. Marcela Parreira, caso precise. Marcela Parreira. Não, para mim também não aparece aqui. Tá, mas é bom esperar até sexta-feira, né, para depois mandar e-mail. Isso. Tá? Então, não, assim, até se você quiser mandar um e-mail, recomendo, tá? Eu também estou na coordenação atualmente, tá? Pode mandar um e-mail lá para a coordenação, só registrando isso, tá? Porque se for necessário algum ajuste dessa natureza, não ajuste de matrícula, tá? É coisa do tipo assim, fiz a solicitação e não foi poderia fazer e não foi processado. Esse tipo de arrumação está sendo feita, tá? Então já manda algum e-mail, porque se tiver algum problema, isso a gente já manda lá para a SAA, para o DEG, para eles checarem, tá? Eles vão dizer, não chegou aqui nenhum pedido. Ou chegou e, eventualmente, porque, por exemplo, você pode ter choque de horário, né? Como a matrícula foi feita à distância, né? A gente não tinha aquela interação ao vivo ali. Então, quando geralmente tem choque, o aluno já fala na hora, mas o e-mail, você mandou a solicitação, a gente mandou para eles. A gente vai ver se tem choque depois, na hora que eles forem tentar processar. Tá? Então, pode ter dado algum tipo de problema nesse sentido. E eu mando e-mail para a SAA para resolver isso? Não, manda para a coordenação que é melhor, que a gente manda para eles. Tá? Se você quiser mandar até para os dois, não tem nenhum problema. Tá bom. Oi?
Aí é para Olinda mesmo ou tem o e-mail da coordenação? Não, aquele Geralzão? e-mail da coordenação, unb.coordenação, deixa eu ver aqui, Ah, tá, da matrícula. unb.adm, não, o do ajuste agora era ajuste e matrícula, tá? Esse aqui é o Exato. nb.adm.coordenacal@gmail.com. Coordena Cal? Ah, tá, coordenação Coordenação, porque civil, não tem, né, cedilha e tal. @unb.br. Não, @gmail. Tá bom, obrigada. unb.adm.coordenação@gmail. Obrigada. E é só isso, Tá. assim, eu também olhei lá no Aprender e tá tudo bem explicadinho aí, nem ficou dúvida. Uhum. E é isso. Então, pessoal, porque é o seguinte, né? Eu reservei as 2 semanas de ambientação por cautela, né? Porque na prática a gente nunca sabe como é que as coisas vão acontecer, né? A gente planeja, pensa, se estrutura, se prepara, mas a gente só sabe como é que as coisas vão realmente acontecer a hora que elas acontecem. Então, eu reservei essas 2 semanas por precaução, tá? Só que se for o caso, a gente pode já começar as aulas semana que vem, tá? Porque, por exemplo, a gente está aqui, né, já tem 18 pessoas das 23 inscritas, então estão faltando aí só 5 pessoas que estão no Moodle, então a gente já tem um quórum mais do que suficiente, né, para considerar válido, tá? E aí, assim, se durante essa semana de ambientação tiver tudo bem, já testamos, já fizemos aqui a primeira reunião, vocês já entraram, né, já viram lá o conteúdo, enfim, né, não temos nada mais para o momento, a gente pode começar o conteúdo semana que vem, tá? E aí a gente termina a aula uma semana mais cedo. Se não, estou com dúvida, estou com problema, ainda tem gente que para chegar, tal, a gente espera. Então a primeira consulta que eu queria fazer com vocês é essa. Professor, Diga. eu já ia entrando errado, eu tinha entrado no Teams. E eu vi que tinha muita gente entrando lá, umas 3, 4 pessoas. Talvez seja isso, né? Eles estão entrando pela plataforma errada, ao invés do Zoom. Isso. Não sei, eu acabei nem entrando lá no Teams, né, ainda, mas isso é uma das coisas que se chama ambientação, né? Então, saber onde que é a aula síncrona, para que é o Teams, no Moodle, né? Pode ser que tenha gente lá ainda, entende? Mas se já está tudo claro para vocês, né? Quer dizer, vocês não têm dúvida sobre como que a gente vai fazer as aulas, como são as avaliações. É claro que a gente vai discutir isso. Se vocês olharem o cronograma, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Se vocês olharem o cronograma da disciplina, a gente tem na primeira aula toda aquela aula dedicada para fazer leitura de programa, de cronograma, detalhar, né, avaliação, mas de todo modo, se vocês já quiserem colocar essas dúvidas agora, não tem problema nenhum. Então, né, que seria isso aqui. Então, o nosso primeiro conteúdo de aula é esse, né? Vai ser essa leitura de programa, cronograma. Eu vou dar uma aula para vocês, nessa aula de programa e cronograma, sobre questões que vocês precisam saber para serem bons alunos à distância, né? Por coincidência, esse é um tema no qual eu fiz meu mestrado, meu doutorado, tema que eu estudo, que eu pesquiso, que eu publico, né? Aprendizagem, ensino à distância, treinamento, capacitação. Então, eu vou, nessa primeira aula, dar várias dicas para vocês, não só relativas a como que a gente vai se portar aqui na disciplina, ela sendo à distância, né? Mas coisas que vocês também vão levar para a conduta de vocês dentro desses cursos mesmo, tá? Então, é como eu falei, essa semana é totalmente livre, tá? Vocês responderam lá o questionário de perfil do aluno? Alguém respondeu? Eu respondi. Eu tinha respondido o anterior, né? Mas nesse novo, não. Então, essa é uma semana que vocês podem usar para fazer isso, tá? Não precisa esperar começar a aula para poder responder. Esse é um questionário que eu retirei alguns itens lá da pesquisa social da UNB, né? E eu também elaborei outros itens relativos a isso, porque eu faço desenvolvimento de questionário para pesquisa social também, e que tem o objetivo de me ajudar a compreender qual que é o perfil de vocês, né? Justamente para saber se
a dinâmica proposta na aula, os recursos que a gente está utilizando, né, vão ser acessíveis para vocês. Então, respondam a pesquisa, tá? O quanto antes. É uma pesquisa anônima, tá? Não tem nenhuma pergunta delicada, sensível, assim. Vocês têm a opção de deixar a opção em branco, inclusive. Mas respondam, porque vai ser uma ajuda grande para a disciplina, tá? Professor, sempre vai ter as aulas síncronas nesse horário? Ou vai ter semana que a gente não vai ter aula síncrona? Só na semana de prova, tá? Na semana que for a atividade avaliativa da unidade 1, lá no cronograma, dia que tenha o questionário, não vai ter aula síncrona, tá? Tirando todos os dias, vai ter essa aula síncrona, né? Ela vai ser sempre gravada, igual eu estou gravando agora, e depois eu vou disponibilizar ela lá no canal do YouTube, né? Para quem não pôde participar, né? Poder ver, acessar o conteúdo e tal. E participação tanto em aula síncrona quanto em aula assíncrona, elas têm o mesmo peso de avaliação, tá? Então, se vocês não podem participar da aula síncrona, não podem estar aqui, né, ou o pacote de dados não suporta uma reunião com áudio e vídeo, o que quer que seja, todo o conteúdo, né, que a gente tiver dentro da aula síncrona, ele vai ser baixado lá para o YouTube, né, e o aluno que se engajar por lá também nas aulas, né, o engajamento só na aula assíncrona é um pouco diferente, né? Porque é aquele engajamento via o comentário do vídeo. Se ele fizer ali um comentário, for um comentário válido, né? Relacionado à literatura, lá, referência da aula, relacionado ao conteúdo, a gente faz uma análise, responde e aí ele vai ter engajamento. Tá? Mas, a princípio, a gente vai ter aula normal, síncrona, todo dia de aula, e essa aula depois vai ficar síncrona lá para vocês. Então, as aulas assíncronas que estão aqui no cronograma são essas aulas síncronas gravadas, é isso? Ou vai ter mais aulas? Isso. Não. Eu realmente não tive tempo físico de gravar as aulas antes, né? Então, o que eu vou fazer é, toda quarta-feira, o horário de aula está aqui, né? Sincronamente, igual a gente está. Vou abrir aqui o PowerPoint, vou explicar as coisas e isso tudo vai ser gravado. Tá? Então, vai ser exatamente a mesma aula lá no YouTube. Ah, entendi. Obrigada. Tá. Bom, uma outra coisa. Sim, diga. Sobre os grupos. Eu vi na ementa que vai ter uns trabalhos em grupos, né? Uhum. Certo? Certo. Tá. Não, eu só queria saber se a gente que vai montar os grupos, e aí, eu acho que é uma pergunta mais para os alunos mesmo, porque se a gente vai ter algum grupo, assim, algum momento pra gente se conhecer e montar os grupos, porque como eu não conheço ninguém da turma, aí eu fiquei com essa dúvida sobre a montagem dos grupos mesmo. Tá. Vai ter só uma atividade em grupo, né? Eu vou sempre abrir aqui o programa e o cronograma para vocês irem acompanhando, até porque eu já estou com a tela compartilhada. Então, a única atividade em grupo que vocês vão ter é essa planilha de análise de artigos, tá? Essa atividade 3 aqui. Basicamente, todo esse material, fora os artigos, vocês já têm aí no Moodle, tá, pessoal? Então, por isso que eu queria, novamente, né, fazer um apelo aqui para vocês, para usarem esses dias, para literalmente fuçar o Moodle da disciplina. Tá? Abram um programa, abram um cronograma, vejam a planilha, tem lá a descrição do Enampad, aproveitem para se inteirar, tá? Porque a educação à distância, uma das coisas que ela vai dar para vocês é autonomia muito grande, de quando, onde e que horas acessar esse conteúdo. Uma vez que a gente for começar as aulas, vai partir do princípio que vocês já sabem o que a gente está falando. Tá? Então, só essa nota de rodapé, porque aqui eu falei sobre a planilha de análise, né? E já é, inclusive, um arquivo que está disponível para vocês baixarem no Moodle. Tá? Esse trabalho aqui vai ser um trabalho de análise, cada aluno do grupo vai receber 5 artigos, né? E vai fazer análise desses artigos naquela planilha quantitativa. As minhas aulas vão ser sobre a planilha, como preencher a planilha. É só esse trabalho de grupo, e esse é um grupo que vocês têm que definir quem são os alunos. Tá? Eu peço sempre que os grupos tenham em torno de 6 a 7 alunos. Tá? São grupos grandes, mas como é um trabalho totalmente quantitativo, ou seja, é só o aluno entrar lá na planilha, e a planilha é toda quantitativa, ele vai informar os números, tá? A produção de todo mundo tem que ser igual dentro desse grupo.
tá? Então, não é um trabalho subjetivo de redação de texto, tal. Então, a gente pode trabalhar com grupos maiores sem problema nenhum, porque basta todo mundo analisar os seus 5 artigos que a contribuição é exatamente igual à de todo mundo, tá? E eu também, é importante fazer grupos um pouco maiores para que eu não tenha número excessivo de grupos nas disciplinas, porque, em geral, eu tenho 5 a 6 grupos nessa disciplina e mais 5 a 6 grupos lá na TCA Turma B. Tá? Então, depois eu tenho isso aí, são em torno de 15, às vezes 20 planilhas para eu corrigir, tá? E aí fica muita coisa. Então, formem grupos de 6, 7 pessoas, até 8 pessoas, e vocês que têm que combinar. Por exemplo, o Teams, a sala do Teams, é um bom lugar para vocês fazerem isso, né? Essa própria sala do Zoom aqui, ela também está disponível para vocês, fora o horário de aula, né? Ela também é um encontro que é um único link, é um link que fica aberto 24 horas por dia, assim como no Teams. Então, vocês podem se reunir por aqui para se conhecer também, tá? Então, esse é um grupo que vocês têm que formar e aí informar o dia lá para mim no dia 30/9, né? Que está aqui no programa, ó, tá? Então, no dia 30 de setembro, vocês têm que entrar no fórum do Moodle, que é esse aqui. Aqui no fórum do Moodle já tem uma mensagem fixada sobre esse assunto, que é, ó, para definir o grupo da planilha, poste aqui. Está bloqueado porque ele só vai ser utilizado no dia 30, né? Então, vocês vão entrar aqui e responder essa mensagem aqui, ó. Tá? Então, clique em responder. Tá? Clicou em responder, você vai falar, tal, sou fulano, né? Meu grupo é eu, fulano e ciclano, e a área que a gente escolheu do Enampad é a área tal, porque vocês vão ver que vocês vão ter que escolher uma área também para analisar, tá? Mas, basicamente, isso é em relação ao grupo. Como eu disse, isso vai ser tudo objeto da primeira aula em termos de conteúdo mesmo, tá? Mas é bom já vocês irem tirando qualquer tipo de dúvida. Mas todo o detalhamento, tal, isso a gente vai ver também de novo em detalhes lá para frente, tá? O que mais, pessoal? Bom, eu vou perguntando algumas coisas que eu tenho para perguntar aqui para vocês, né? Vocês acham que vale a pena criar um grupo no WhatsApp para a disciplina ou só o que a gente tem aqui no Moodle está suficiente? Eu acho interessante, assim, sabe? Também acho interessante. Eu acho que já tem o grupo. O monitor já criou o grupo. O monitor criou o grupo e mandou o link pra gente. Eu não tá, ele já recebi o mandou, link. né? Se alguém tiver, pode mandar aqui no Tá, chat. compartilha. O Juliano já deve ter mandado para vocês, né? A gente já até imaginou que era o que vocês gostariam mesmo, por isso que a gente já fez, mas era só para confirmar. Então, quanto ao WhatsApp, tranquilo. Tranquilo. Tá. Bom, em relação à frequência, né? Eu não vou controlar a frequência na disciplina. O que eu vou fazer é o que a gente chama de controle de engajamento, tá? Ou avaliação de engajamento. Vou abrir meu Discord aqui sem querer. O que a gente vai fazer é um controle, uma avaliação de engajamento, né? Então, por que engajamento, né? Então, como eu falei, eu particularmente tenho bastante familiaridade com o tema de educação à distância, com aprendizagem, né? E o que a gente vê quando a gente estuda educação à distância, aprendizagem, essas coisas? A medida de frequência em educação à distância ela é bastante diferente da presença, né, da frequência comum, clássica, né, presencial propriamente dita. É óbvio que isso parece um pouco óbvio de dizer, né, mas avaliar a presença em educação à distância não é tão simples. É tranquilo de fazer, dá para fazer, é possível fazer, só que não é igual, né? Não é tão simples quanto você fazer o controle presencial, porque educação à distância, em geral, a disciplina está em todo e qualquer lugar que o aluno pode acessar, né? Então, o que tem se feito muito em pesquisa de educação à distância é substituir a avaliação de frequência pelo que a gente chama de engajamento, né? Por quê? O engajamento é basicamente quanto que o aluno entrega, se engaja nas atividades. E as pesquisas mostram que, geralmente, quem engaja na disciplina, né, ou seja, quem entrega os trabalhos, quem está nos fóruns, quem participa lá, faz comentário nos grupos do YouTube,
e assim por diante, em geral, ou seja, quem é engajado, em geral, também é alguém frequente. Só que é bem mais fácil você medir engajamento do que medir frequência, tá? Em EAD. Então, eu vou medir engajamento. O que é o engajamento? Vocês vão ter dois tipos de engajamento na disciplina. Um que é engajamento por entrega de atividade, que é basicamente a ideia. Você entregou uma das atividades anteriores, que são 3 sinopses, né? Uma prova, que é uma atividade avaliativa, e uma planilha. Se você entregou cada um desses trabalhos e tirou 40% da nota naquele trabalho, então você vai receber um ponto extra que a gente vai chamar de engajamento. Tá? Então você só precisa tirar 40% daquela nota, também para não ficar, né, tipo, sem critério, basta entregar uma folha em branco, já tem engajamento. Então, eu estabeleci aqui 40%. Se você tiver 40% da nota em cada atividade que for entregue, você vai receber um ponto extra de engajamento. E o engajamento, outro tipo que isso são 5 pontos, né? 5 pontos de engajamento nas atividades, e depois vocês vão ter 3 pontos de avaliação de engajamento nas aulas, tá? E aí vale tanto engajamento nas aulas síncronas quanto assíncronas de modo igual, tá? Nas aulas síncronas, que é isso que a gente está tendo agora, o engajamento é basicamente a participação do aluno, né? Seja por áudio, vídeo, fazendo perguntas, colocando questões. Então, qualquer de qualidade, né? Qualquer coisa pertinente que o aluno faça intervenção nas aulas síncronas, né? Então, conta como engajamento. E o engajamento nas aulas assíncronas vão ser os comentários feitos lá nos vídeos que vão estar no YouTube, tá? Então, só se atentem para o que está escrito aqui sobre o engajamento das aulas assíncronas, que não é só botar qualquer tipo de comentário lá no YouTube. Tá? Então, sei lá, fiz um comentário lá qualquer e aí ganha engajamento. Não. Tá? Tem que ser uma pergunta relevante, pertinente à referência que a gente está usando na aula. Toda aula tem um livro-texto de referência. Né? Tem que ser uma pergunta relacionada ao conteúdo do vídeo. Né? Então, se foi lá, fez uma pergunta que é passível de engajamento, a gente vai dar uma resposta, fazer uma análise, alguma coisa ali, e conta como ponto de engajamento. Tá? O ponto de engajamento nas aulas no total são 3 pontos. Tá? Então não é, fiz uma participação assíncrona, ganho 1 ponto. Não é isso. É no total, ao final do semestre, eu vou atribuir uma nota de 0 a 3 para vocês na questão do engajamento das aulas assíncronas e síncronas. Tá? Nos vídeos assíncronos, depois eu vou estabelecer isso, tá? Mas vocês vão poder fazer engajamento ou comentários até 2 semanas depois do vídeo, tá? Então, né, porque isso sempre acontece, quando você não deixa critério, né? Chega lá no último dia de aula, o aluno começa a comentar lá os vídeos da primeira aula, né? Lá no final do semestre, só para ver se ele ganha um ponto de engajamento. Se isso fosse feito agora, né, mesmo que a gente não tivesse o critério de 2 semanas, eu já descartaria os comentários por não considerar eles pertinentes, né? Mas só para a gente ter um critério bem claro para todo mundo, eu vou fixar lá um prazo de 2 semanas para fazer comentários nas aulas assíncronas, tá? E é basicamente assim que a gente vai medir, que a gente vai chamar de frequência, tá? Entre aspas aqui. A gente não vai ter chamada, não vai ter controle de lista de presença, né? Eu não vou ficar olhando o log no Moodle para ver quem que entrou, que horas que entrou. Tá? A gente vai basicamente fazer essa avaliação de engajamento. Tá? O que mais, pessoal? Alguma coisa que vocês ainda tenham de dúvida? Só para avisar, eu mandei o link aí do grupo do WhatsApp no bate-papo para quem quiser entrar. Tá, já vi aqui. Nem eu tô no grupo ainda, né? Depois eu preciso entrar também. Tudo bem, pessoal? Alguma questão relevante? Se alguém não tiver nenhuma questão importante, eu já queria deliberar aqui com vocês que a gente começa, então, o conteúdo na próxima aula. Tá? Partindo do princípio de que, né, todos já estão aqui, já estão minimamente ambientados, né, já viram as ferramentas e assim por diante. Tudo bem? Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem também. Alguém tem alguma objeção de começar a aula semana que vem? Acho que não, né? Acho que tá tranquilo. Tudo bem também, tá tranquilo mesmo. Tá.
Tudo bem. Vocês conhecem alguém que tem dificuldade, que teve dificuldade, não está conseguindo acessar a disciplina? Alguém que ainda tenha ficado para trás, né? Acho que não, né? Tá legal. Bom, pessoal, então eu vou fazer alteração no cronograma, tá? Vou alterar o programa também, tudo relativo à data, né? Todas as datas de entrega da disciplina também vão ser antecipadas em uma semana, tá? E aí, semana que vem, a gente já começa a aula, né, com esse cronograma aqui, que vai ser a leitura do programa e o cronograma da disciplina, né? Esse aqui, leitura do programa do cronograma, e eu vou preparar, né, vou dar uma aula aí para vocês sobre educação à distância, tá? Uma aula introdutória, para daí, de fato, a gente depois começar conteúdo para cair na prova, tá bom? Nesse período, por favor, lembrem de responder lá o questionário de pesquisa, tá? Considero, então, feita a nossa ambientação, né? Foi aberto espaço para perguntas, para diálogo, enfim, para testes, né? Acho que está aparentemente tudo bem. E daí a gente começa esse conteúdo na próxima semana. Diga. Em relação à atividade avaliativa, ela tem um período para fazer? Tipo, vai ser só um dia? Vai ter um horário? Como vai ser? Tem. A prova vai acontecer num dia específico, né? Que está aqui no cronograma, que vai ser dia 28/10, na verdade agora vai passar para o dia 21. Né? Então vai ser dia 21/10 a prova. É um questionário no Moodle, tá? Um questionário de múltipla escolha, objetivo, vocês vão escolher uma única opção. Ele tem, se não me falha a memória, porque isso eu mudei, mas são 10 questões, valendo 1 ponto, valendo 3 pontos cada. Tá? Isso. Então vão ser 10 questões, valendo 3 pontos cada. As questões são basicamente uma simulação de análise de artigos que vocês vão fazer na planilha, né? Então ele vai simular, basicamente ele vai colocar um trecho de um texto e vai perguntar, tendo com base esse texto, classifica essa pesquisa quanto à natureza. Aí você vai falar se ela é teórica ou empírica. E assim por diante, todas as outras categorias da planilha, né? O questionário ele abre meia-noite de quarta-feira e fecha às 23h59 de quarta-feira também, tá? Então ele vai ficar 24 horas aberto para vocês no dia de aula. Nesse dia da atividade avaliativa não vai ter aula síncrona ou assíncrona, tá? É um dia dedicado só para fazer o questionário. Durante essas 24 horas que o questionário vai ficar aberto, vocês só vão ter um limite de número de acesso e não de tempo de acesso, tá? Então, tempo de acesso, vocês podem entrar lá no questionário, né? Meia-noite, tem que atualizar na página, né? Porque se você fica com o Moodle parado muito tempo na mesma página, ele vai te derrubar, mas se você ficar ali atualizando a página, você vai conseguir ficar conectado às 24 horas no questionário, tá? O que vocês não podem é ter mais de 2 acessos. Então, acesso eu entrei no questionário, não consegui terminar por alguma razão, vou sair. Você sai do questionário, ele salva as respostas que você deu e você pode voltar no questionário de novo mais tarde, desde que seja no mesmo dia, né, para continuar e terminar o questionário. Se vocês fizerem isso, nesse segundo acesso, vocês não podem sair. Tá? Então, vocês não podem ter mais de 2 acessos. Vocês acessam a primeira e saem. Quando acessou a segunda, não pode sair de novo. Então, se vocês saírem depois do segundo acesso, o questionário já é automaticamente encerrado. Tá? É uma prova que permite consulta do aluno, tá? Eu não considero que um aluno que faz consulta é um aluno que cola, né? Desde que seja permitido. Acho que a consulta, quando é bem feita, né? O aluno que pega ali um tempo para ler, responder, achar dentro do texto onde está a resposta da questão, ele também está estudando, né? Pode não ser um tipo ideal de estudo, porque estudo, em geral, é bom você fazer com antecedência e cumulativamente, né, fazendo ao longo do tempo, mas é um tipo de estudo, tá? O que eu não permito e não avalio bem são alunos que pegam as respostas prontas, né, dos colegas e vão lá e respondem o questionário, tá? Isso tem 2, 3 modos de eu conseguir avaliar dentro do Moodle, tá? Então, só isso que não é permitido. Agora, pode fazer consulta, pode fazer prova em grupo. No dia da prova, vocês podem abrir o Teams, ou o Zoom, ou o chat por texto e ir respondendo. Então, isso tudo são práticas estimuladas nesse tipo de prova, tá? Porque implicam em um certo nível de aprendizagem. Tá?
Então, assim, em relação à prova é isso. Aí, como eu falei, depois a gente vai ver com maiores detalhes, né, lá na aula. Mas é isso. Professor, teria como alterar para 3? Acho que 2, sei lá, vai que você entrou uma vez e na outra deu algum problema. Ó, cara, eu dou essa disciplina, eu tô indo para 11 anos, tá, que eu aplico essa prova. Nunca. E isso é uma coisa que literalmente eu já tive zero problema, tá? Não é força de expressão. Nunca um aluno apresentou problema com o número de acesso, tá? E você coloca aí 11 anos eu dando essa disciplina 2 vezes por ano, com 20, 30 alunos, já é bastante gente ao longo do tempo, tá? Então, o sistema é bem confiável, tá? Se o sistema cair e falhar a prova para todo mundo, eu reaplico ela, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, até hoje nunca apareceu uma exceção que necessitasse de 3 acessos. Então, eu fico bem tranquilo de saber que vocês têm 99% de chance de não ter problema com isso, tá? Sim, sim. Mas eu não falava do sistema, eu falava, sei lá, tipo, um problema nosso, entendeu? Por exemplo, a internet caiu, algo do tipo. Então, isso está até previsto no programa, né? Por isso que, primeiro, são 2 acessos, né? Então, se dá problema em um, já tem um check-up ali. Puxa vida, dá problema no segundo acesso, isso estatisticamente a chance é real, porém baixíssima, tá? Segundo, é muito importante, e isso eu vou falar para vocês na aula que eu vou falar sobre EAD, que vocês tenham responsabilidade e disciplina para exercer a autonomia que a educação à distância vai proporcionar para vocês. Tá? Se de um lado na educação à distância vocês vão ter muito mais autonomia, se essa autonomia não for bem exercida, vocês vão se dar mal. A autonomia começa a se tornar uma coisa negativa para quem não tem essa capacidade, né, de planejar, de organizar e de ter disciplina. Por que eu estou te falando isso? O que eu estou querendo dizer? Né? Ó, dia de prova, vocês precisam se preparar, sabe? Acessar com antecedência, não deixar para a última hora, tentar finalizar de uma única vez, né? Se der um problema da internet cair, vai ter a segunda, né? Ir para um ambiente silencioso, se ver se a internet está funcionando, percebe? Então, assim, é preciso que vocês também tenham um nível de responsabilização para conseguir exercer as atividades que são propostas com autonomia. Tá? Então, eu compreendo que pode cair uma terceira vez, pode cair, né, vocês podem ter algum problema individual, mas cabe também a vocês a se planejarem para que isso não aconteça. E aí, se o problema acontecer, que seja algo que fugiu totalmente ao controle de vocês. Tá? Aí é outra situação que a gente pode avaliar algum tipo de exceção. Mas fique tranquilo que vocês não vão ter problema com 2 acessos, não. Tá? Essa é a tendência de maior chance. Tá? O Vitor levantou a mão aqui, né? Pode falar, Vitor. Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Tá, acho que eu tô com um delay no seu áudio, ele tá demorando, tá chegando atrasado aqui para mim. Já seria bom a gente começar a dar uma lida na mochila? Ou não? O que você acha? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, tudo que vocês puderem fazer é muito isso, tá, pessoal? A educação à distância, o que me preocupa não é nem só a questão da estrutura, será que vai aguentar todo mundo junto ao mesmo tempo, a UNB inteira, tal. O que me preocupa muito é que as pessoas não têm a experiência necessária, às vezes nem o conhecimento, para saber lidar com o que é ser um aluno à distância, o que é ser, inclusive professor, né? Muito professor aí está com dificuldade de montar a aula, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque em AD, Vitor, todo o tempo livre que vocês tiverem, com certeza vocês podem aproveitar para primeiro começar explorando o ambiente da disciplina. Né? Porque a gente tem que trocar o chip de que assim, ó, aquilo lá que a gente fazia, pegava um ônibus ou pegava um carro, enfrentava trânsito para chegar na UNB, estacionar, ir tomar água lá no bebedouro quando eu estou com sede, tal, tudo aquilo acabou. Né? Hoje a nossa aula vai ser a partir da casa de vocês, ou de onde vocês estiverem, mediado pela internet. Tá? Então, o ambiente virtual é a sala de aula agora. É como se fosse a UNB. Então, entrem lá, vejam.
Entrem nos links, explorem, vejam inclusive se tem erro. Né? Ó, professor, tem uma coisa aqui que eu fui olhar e tem um erro lá, corrige. E isso vale, obviamente, para a disciplina, tá? Para a apostila da disciplina, tá, Vitor? Então, com certeza pode entrar lá, vocês vão ver que os textos dessa disciplina são 2, 3, 4 páginas, né? Eles foram tudo juntados numa única, que eu chamei de apostila, mas nem é apostila, não tem sumário, não tem ordem de página. São 4 livros juntos ali no mesmo arquivo, tá? Já vão dando uma olhada, tá? Então, tudo que vocês puderem ganhar de tempo nessa semana de ambientação, vocês devem sim fazer, tá? Isso, inclusive, a leitura, né? Ou que seja passar o olho, ou abrir o arquivo, né, da apostila. Uma dica importante que me veio aqui, que eu lembrei agora, em função do que o Vitor perguntou, é o seguinte, pessoal. Baixem todos os arquivos da disciplina para o computador de vocês. Tá? Desde agora. Se vocês tiverem espaço, né? Óbvio. Tem gente que às vezes acompanha pelo celular, tal, não, né? Ou tem um pacote de dados que não permite e tal. Quem puder, que eu acredito que vai ser a maioria, baixe todos os arquivos que estão disponíveis no Moodle. Por que que eu estou falando isso? Porque amanhã o Moodle pode cair. Tá? Então, por qualquer razão, né, o Moodle caiu ou a gente não vai conseguir. Tá? Então, vocês já têm que ter, né, isso pode salvar muita, não a pele, mas muita nota de vocês. Né? Chega lá uma data de fazer a sinopse, estou sem o texto, precisava entrar dentro da disciplina para pegar o texto. Não, já baixei, né, já peguei. Então, não só olhar os conteúdos, Vitor, mas também já, por exemplo, baixar todos os arquivos da disciplina também faz bem. Tá? Eu já montei uma pastinha aqui, já baixei suas apostilas, dei uma lida no cronograma, no conteúdo lá. Agora vamos pegar na manha aí para fazer essas sinopses, né? Isso, fazer uma exato. validade. Exato. Eu vou, na aula que a gente vai falar, né, a próxima aula sobre a sinopse, eu vou mostrar os modelos, vou explicar para vocês como que, né, coloca lá no Moodle, vou mostrar como é que lê o cronograma para saber qual sinopse fazer, que tem um macetezinho ali, tá? Mas ganhem tempo, vão ganhando tempo, tá? Vão aproveitando esse tempo para vocês, né, conhecerem ao máximo e aprenderem ao máximo que vocês têm que aprender sobre o ambiente, os arquivos, né, os planos, enfim. Alguma coisa, pessoal? Olá, professor, boa tarde. Boa tarde. Teremos algum trabalho que será feito em grupo? Sim, o trabalho da planilha vai ser feito em grupo, tá? Que é a planilha de análise de artigos. Eu vou disponibilizar para vocês alguns artigos, né? E tem um trabalho que é essa planilha de análise de artigos que ela vai ser em grupo. Eu não sei se vocês já estavam aqui na sala, mas eu expliquei, né, agora há pouco. Então, grupos de 6, 7 ou 8 pessoas, tá? São grupos maiores mesmo. E aí, no dia 30 de setembro, vocês vão enviar para mim via fórum, né? Lá no fórum, se vocês entrarem lá, tem uma mensagem fixada, né, que é para definir o grupo de trabalho da planilha. E vocês vão definir os nomes dos grupos. Tem também que escolher uma área do ENAMPAD, tá? Que é o encontro de administração, da onde a gente vai tirar os artigos. Então, vocês têm que definir o nome dos integrantes e qual área do ENAMPAD aquele grupo vai querer analisar os artigos. Tá? Então, o que é a área do ENAMPAD? Só para vocês terem ideia. É marketing, logística, recursos humanos, finanças. Aí você, sei lá, o nosso grupo aqui que é finanças. Então, são essas pessoas e a gente vai abordar os artigos de finanças. Aí eu vou passar artigos de finanças para esses alunos fazerem o preenchimento da planilha, entendeu? Entendi. Obrigado. Professor. Sim. Consegue me ouvir? Consigo. Se eventualmente surgir alguma outra dúvida relativa às coisas e tal do programa e cronograma, qual o melhor formato para tirar dúvidas? Pela aula mesmo ou e-mail, fórum? Já que agora, essa semana, já tá acabando e, tipo, já acabou as dúvidas, teoricamente. Professor, acho que o senhor mutou.
É verdade. Não sei por que que eu mutei automático. Ah, eu acho que eu me mutei aqui no computador que eu estou administrando. Mas sim, manda pelo fórum, tá? Entre uma aula e outra, manda melhor pelo fórum, porque aí todo mundo vê, tá? Vocês podem também usar o WhatsApp, né, que a gente já tem, para mandar esse tipo de dúvida. Eu só adianto que em relação ao WhatsApp, eu não tenho muita agilidade para responder, tá? Eu gosto muito do WhatsApp, ele é uma ferramenta fantástica, né? Mas justamente o que ele tem de melhor, algumas vezes, se não for bem utilizado, pode ser o que ele tem de pior também, tá? Que é assim, aquela instantaneidade. Então, às vezes o aluno, né, manda uma dúvida achando que a gente vai ter condição de responder 1 minuto depois, 5 minutos depois, e isso nem sempre acontece, tá? Mas podem mandar no WhatsApp. Eu não estou falando que eu não vou responder, pelo contrário, vou responder. O que puder para mim, eu respondo o mais rápido possível, assim que eu puder, né, que eu ler, eu já respondo. Tem o Juliano também, que é o monitor, tá? Só que pode acontecer de não ser tão rápido, mas pode usar o WhatsApp também, tá? Além do fórum, para essas dúvidas entre uma aula e outra. E a aula também, né? Claro, as aulas síncronas, né, são sempre uma boa oportunidade para, se você tiver alguma dúvida, quiser, né? Porque às vezes também o que acontece? Às vezes é uma dúvida que é difícil explicar por texto, né? Então fica muito longo discutir por fórum ou fica muito longo discutir por WhatsApp, né? Então aí é uma questão que demanda mais análise, mais discussão, traz para a aula síncrona, tá? Então são vários canais que vocês podem usar para tirar dúvida, tá? Mais alguém, pessoal? Bom, eu acho que por hoje tá de bom tamanho, né? Eu gravei esse encontro aqui, tá? Eu vou tentar dar um upload no YouTube. Ontem eu gravei a minha aula de introdução a teorias organizacionais, mais ou menos com o mesmo esquema, só que o vídeo estava saindo sem som no YouTube, tá? Eu fiz uma pequena alteração aqui para ver se era isso, então eu vou tentar dar o upload dessa aula ainda hoje lá no YouTube, né? Então ela já fica como primeiro encontro assíncrono, né? E aí já fica decidido que a gente inicia o conteúdo da disciplina mesmo semana que vem, né? Eu acho que já está bem tranquilo, a gente já se esclareceu aqui, consultei vocês várias vezes, né? E aí eu vou só fazer a alteração do cronograma, tá? E a gente já começa com a aula semana que vem, propriamente dito. Tudo bem? Tudo bem. Bom, pessoal, então é isso, né? Foram 40 minutos de encontro, tá bem dentro do tempo que eu espero mesmo gastar nas aulas síncronas, né? Achei que foi bem produtivo para tirar essas primeiras dúvidas, tá? Só uma coisa, tá? Importante em aula síncrona, pessoal, quem puder, tá? Isso eu tenho certeza que eu falo em nome de outros professores, tá? Porque como essas aulas à distância não têm sido novidade para a grande maioria das pessoas, né? E aqui a interação é totalmente diferente. Importante em aulas síncronas, quem puder, quem tiver pacote de dados, quem tiver os equipamentos, usar a câmera, tá? Usar a câmera, né? O microfone é bom sempre deixar mutado para não ter nenhum tipo de interrupção inesperada, né? Mas a câmera é muito importante, tá? Porque quem fica falando aqui, quem está tentando interagir, quem está tentando passar uma informação, muitas vezes fica com uma sensação de realmente não estar conversando com ninguém, né? E realmente a sensação é essa, porque são várias telas, todas as telas pretas, né? Algumas com foto, né? E basicamente a gente não vê nenhum tipo de reação, seja por som ou por vídeo, tá? Então isso tem sido uma demanda, pelo menos os professores da administração, alguns reparando nisso, né? Então, nossa, né, as aulas e tal, mas eu sempre respondo isso, né? Falo que isso é questão de hábito, as pessoas não estão acostumadas com, principalmente quem está em um curso presencial, que é o caso de todo mundo aqui, né? De repente esse curso é transformado em à distância. Então, eu acho que isso vem com o tempo, as pessoas vão se acostumando com esse tipo de coisa, tá? Mas eu desde já, começo a estimular vocês, assim, nos encontros síncronos, tá? Tentem, quem puder, pelo menos usar a câmera, tá? Só para dar um pouco mais de humanidade aqui na nossa interação, ficar uma coisa um pouco mais produtiva, tá bom? Fora isso, o Vitor destravou aqui o microfone dele. Você quer falar alguma coisa, Vitor? Foi, perguntar para você que dia que vai subir o programa novo? Já essa alteração de horário?
Eu devo subir hoje ainda, tá? Mas vai ser só uma alteração de data, tá, Vitor? Não vai ter nenhuma alteração de conteúdo. É só data, é coisa administrativa, tá? É só datazinha ali que vai mudar e, assim, é uma mudança quase inexpressiva, né? Mas que a gente precisa registrar. Então, lá no programa tem um quadro lá no final que tem as datas. Então, é aquilo que eu vou mudar no programa, tá? E no cronograma eu vou só retirar a linha, né, da atividade e vou substituir por outra. Então, tá? É só uma mudança administrativa, não tem nada de conteúdo, salvo as datas das atividades, tá? As datas de prova, de sinopse, tudo agora vão antecipar uma semana, tá? Mas não tem nenhuma alteração de conteúdo ou algo do tipo, tá? Beleza, valeu. Bom, pessoal, uma boa tarde a todos, tá? Se cuidem, espero que todos estejam bem. E aí a gente se encontra, né, semana que vem, nesse mesmo horário aqui pelo Zoom, tá? E aí a gente vai começar a fazer a produção das aulas assíncronas também, na medida em que as aulas síncronas acontecem, tá bom? Tá bom. Boa tarde a todos, um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, prof. Professor, boa tarde. Boa tarde. Um abraço, boa tarde.